ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam tributadas ações de graças e honra e glória e poder por todos os séculos. Missão Evangélica Boas Novas. Programa Boas Novas. O que jamais passou pela mente de pessoa alguma em toda a história do gênero humano, salvação eterna, vida eterna de graça, sem participação humana nenhuma, é o que pregamos, porque é isso que significa o Evangelho da Graça do Senhor Jesus. Dirigindo-se a fariseus e a saduceus, que o haviam procurado no deserto, João Batista, ou João, o batizador, afirmou: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Mateus 3, 11 e 12. Doutrinas já foram inventadas a partir dessa escritura, algumas. A mais propagada delas foi e é a doutrina de um batismo com o Espírito Santo como segunda bênção. Por muitos milhares de vezes já foi dito por aí que depois de invocar o nome do Senhor Jesus como Salvador e depois de ser remido, o remido deveria buscar e até agonizar para receber o batismo com o Espírito Santo. Tal ensino não possui nem mesmo a menor nesga de verdade bíblica. É uma invencionice humana e religiosa produzida em Laodiceia, o período atual da igreja que teve início na segunda metade do século XIX. A afirmação de João Batista em momento algum insinua que existiria um batismo com o Espírito Santo posterior ao novo nascimento para o remido. Quem usa de sinceridade em relação aos negócios do Senhor, avalia cada detalhe daquilo que está escrito para só crer na verdade e para não se deixar levar por sentimentalismo e emoções, coisas próprias e normais da mente carnal. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Criou-se também, a partir dessa afirmação, a ideia de que haveria um batismo para o remido com uma mistura de fogo e poder do Espírito Santo. Mas o que era que dizia e o que foi que disse realmente João aos saduceus e fariseus que o procuravam e procuraram? Primeiro, é preciso lembrar que a eles, saduceus e fariseus, religiosos judeus, João chamou de raça de víboras, e que foi nesse contexto, e enquanto aplicava-lhes seu batismo para o arrependimento, que o batizador fez a afirmação sobre o Senhor Jesus, dizendo: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Qualquer pessoa com um mínimo de sinceridade terá que admitir que a expressão com fogo não aparece nenhuma outra vez e não está relacionada com o batismo com o Espírito Santo. Não aparece nenhuma outra vez em toda a Escritura. A segunda vez que o batismo com o Espírito Santo foi referido, o foi pelo próprio Senhor, como está em Atos 1:5, quando disse ele: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Ora, se o batismo com o Espírito Santo fosse ou tivesse que ser acompanhado com fogo,
Ali estava o momento certo para que o Senhor ratificasse tal fato, mas ele não o fez, e não haveria de fazê-lo. Jamais existiu um batismo com o Espírito Santo e com fogo ao mesmo tempo e sobre a mesma pessoa. João Batista fez menção de dois batismos distintos, díspares, absolutamente diferentes. Ele disse aos saduceus e fariseus que ou eles seriam batizados com o Espírito Santo ou seriam batizados com fogo. O elemento seria um só em cada ocasião. No caso do Senhor, estava ele se despedindo dos apóstolos e discípulos e passando-lhes as últimas instruções em Atos 1 e 5. Ao referir-se ao batismo que os atingiria, não fez menção de fogo, que na Bíblia é sempre sinal de juízo. João disse que o Senhor recolheria no celeiro o seu trigo e que queimaria a palha com fogo que nunca se apagaria. Não foi dito que o Senhor separaria o trigo de primeira do trigo de segunda, do trigo inteiro, do trigo quebrado, do trigo queimado, do trigo bom. Ele separaria o trigo da palha. João estava chamando os fariseus e saduceus que, por serem filhos de Abraão, imaginavam jamais poderem sofrer qualquer revés de víboras, e dizendo-lhes que produzissem frutos dignos de arrependimento, pois Deus podia muito bem transformar pedras em filhos de Abraão, e eles ou seriam trigo ou seriam palha. E disse mais, disse que àquela altura o machado derrubaria toda árvore que não produzisse bom fruto, sendo tal árvore lançada no fogo. João Batista era aquele que endireitaria os caminhos do Senhor e que prepararia os filhos de Israel para a manifestação do Messias. Estava ele conscientizando os judeus, filhos de Israel, saduceus e fariseus, membros de movimentos religiosos que haviam surgido nos 400 anos de silêncio, desde o profeta Malaquias até ali, que ou eles seriam batizados com o Espírito Santo, bênção profetizada através de Joel, ou seriam batizados com fogo. A palavra fogo, pir, aparece nos versículos 10, 11 e 12. E em todos os casos representa juízo. A árvore seria lançada no fogo, a palha seria lançada no fogo, ou seriam lançados no fogo aqueles lá que não fossem batizados com o Espírito Santo. Alguns temos documentos conosco no afã de defenderem a doutrina particular e falsa de um batismo com o Espírito Santo e com fogo como uma segunda bênção, chegaram a afirmar que o fogo do versículo 11 não seria o mesmo fogo dos versículos 10 e 12. É tremendo. Trata-se de um sofisma digno dos piores demônios e que atesta aquilo de que são capazes os homens para defenderem seus interesses. Isso será devidamente avaliado no Bema, o tribunal pelo qual hão de passar todos os remidos. Todos os remidos foram batizados com o Espírito Santo no exato momento em que foram remidos. Aliás, ninguém poderia ser remido sem que fosse batizado com o Espírito Santo. Dissemos já, e agora repetimos, não existir em local algum das Sagradas Escrituras nenhuma recomendação para que alguém buscasse ou busque o batismo com o Espírito Santo, ou um batismo com o Espírito Santo e com fogo como segunda bênção. Em qualquer das 21 epístolas, 3 vezes 7, entre as quais estão as 9 escritas pelo apóstolo Paulo às 7 igrejas, Roma, Corinto, Galácia,
Galácia, Éfeso, Filipos, Colossos e Tessalônica, nenhuma dessas igrejas era judaica ou formada unicamente por judeus, se fez a menor recomendação quanto à busca do Espírito Santo como batismo. Seria tremenda uma omissão desse porte. Nem mesmo o principal escritor do Novo Testamento, aquele que recebeu do Espírito as mais profundas revelações sobre a graça salvadora e seus desdobramentos, ensinar, exigir, insistir, sequer mencionar sobre a necessidade de algo tão indispensável, o batismo com o Espírito Santo. Teria sido uma falha gritante. Paulo nada disse, porque nada havia para dizer. O Espírito Santo nada revelou, porque nada havia para revelar sobre tal questão. Aos apóstolos, Jesus houvera dito que tudo o que tinham a fazer seria aguardar o cumprimento da promessa do Pai. Nenhum deles precisava ou precisaria pedir nada. Só teriam que ficar em Jerusalém. E isso por dois motivos especiais. Primeiro, a manifestação do Santo Espírito como selo, penhor e batismo, e ainda como dispensação, dar-se-ia antes com os judeus e sobre os judeus. Atos 2, de 1 a 13. Só então a bênção seria estendida aos samaritanos, Atos 8, 14 a 17, aos romanos, Atos 10, 44 a 48, e aos gregos ou gentios de forma geral, Atos 19, 3 a 7. E em segundo lugar, porque haveriam de estar reunidos no cenáculo 120 pessoas, Atos 1, 13 a 15 e capítulo 2, versículo 1. 120 é o resultado de 12, que na economia do Senhor Deus representa comunidade. Veja-se as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, os 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixes, etc., multiplicado por 10. E o 10, todo mundo sabe, é composto pela unidade, por onde tudo começa, e pelo número que aponta para o infinito, o zero, que é um círculo sem começo e sem fim. Os 120, portanto, representavam naquele momento fantástico não só os que estavam ali presentes, os 120, mas todos quantos já haviam crido no Senhor e que não poderiam e não puderam estar naquele momento por motivos vários em presença física. O apóstolo Paulo registrou ter o Senhor sido visto depois de ressuscitado por mais de 500 remidos. 1 Coríntios 15, 6. Então, no mínimo 380 remidos não teriam recebido a promessa do Pai, mesmo tendo invocado o nome do Senhor Jesus? E Deus não cumpriria sua promessa? O que é isso? Os 120 reunidos, e o Santo Espírito fez questão de deixar registrado através de Lucas que foram exatamente 120, a expressão a multidão junta era de quase 120 pessoas. É de cunho cultural, pois havia mulheres na ocasião e normalmente elas não eram mencionadas. Os 120 reunidos testificavam ter sido o Santo Espírito dado como penhor, selo e batismo a todos os que haviam invocado o precioso nome do Senhor Jesus e continuavam vivos, e mais a todos os que já estavam no paraíso, como o ex-malfeitor, a Abraão, e quantos estiveram debaixo das promessas e que cativos no Hades foram transferidos para o terceiro céu, de acordo com Efésios 4, de 8 a 10. Como pessoas no paraíso, que nada têm com o seio de Abraão, poderiam lá estar
sem que também tivessem recebido o batismo com o Espírito Santo, se a promessa também lhes dizia respeito? Como se o apóstolo afirmou que, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele? Romanos 8 e 9. Continuariam no paraíso sem o Espírito Santo? A afirmação de receber o Espírito Santo a alguém, quando invoca o nome do Senhor Jesus, mas não o receber como selo penhor e batismo, como afirmam muitos, é pura invenção. É afirmação destituída de qualquer respaldo escriturístico. No Bema se verá. Isso dizem, mas não provam contextos bíblicos devidamente contextualizados. Está faltando muito pouco para tudo isso vir à tona e para tudo isso passar pelo juízo do Cordeiro de Deus. Ver-se-á então quem rirá por último. Ao invocar o precioso nome do Senhor Jesus, o pecador, agora remido é por ter recebido a promessa do Pai, ou seja, o Espírito Santo, que dali para todo o sempre estará em seu espírito. A recomendação que existe nas 21 epístolas é para que o remido diligencie, a fim de chegar à plenitude do Espírito. A plenitude, essa sim, deve ser conquistada pelo remido. Escreveu Paulo: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. A exegese do texto expõe uma condição presente na cultura na qual estavam inseridos os remidos de Éfeso. O consumo de vinho como bebida natural era absolutamente normal, mesmo entre remidos naqueles dias e naquela região. O Senhor Jesus foi acusado de ser bebedor de vinho, e ele mesmo disse beber vinho, Lucas 7, 33 e 34, além do que transformou água em vinho, João 2, 1 a 9. Ainda hoje, o vinho é consumido naturalmente ao longo de todo o Mediterrâneo. A cultura no Brasil é a cultura do consumo do café como bebida natural e não do vinho. Mas lá, entre os efésios, beber vinho não era coisa absurda. Entretanto, para servir ao Senhor, deveriam aqueles irmãos jamais darem-se ao vinho a ponto de chegarem à embriaguez. Se alguma coisa ou algo deveria embriagá-los, que fosse o Espírito Santo. O apóstolo usou o termo plerou, encher, e não batizou, batizar. Ninguém ali precisava mais ser batizado com o Espírito Santo. Todos já o haviam sido. Cheios, sim. E o verbo plerou foi flexionado do imperativo presente e na voz passiva. Isso significa que a vida cristã normal do remido deve ser controlada pelo Espírito Santo, pois o tempo presente pede uma ação continuada. A voz passiva indica que não haverá a plenitude se ela não for permitida e procurada pelo próprio remido. O modo imperativo demonstra que, para ser agradável a Deus, ser cheio do Espírito é imprescindível. Quando o apóstolo Paulo repreendeu ao apóstolo Pedro, de acordo com Gálatas 2, 11 a 17, quem estava cheio do Espírito? Segundo afirmou Paulo, Pedro, naquela ocasião, não andava bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho. Quer dizer, um simples vacilo do apóstolo Pedro já o fez dissimular. E dissimulação não é coisa do Espírito Santo, é obra da carne. O remido pode ser cheio do Espírito Santo centenas de vezes em sua vida, dependendo das circunstâncias. Batizado, entretanto, ele só foi uma vez, no momento da invocação ou do novo nascimento. Assim, o que está revelado
é que o batismo com o Espírito Santo atinge o remido de uma vez por todas. Todavia, a plenitude deve ser sempre procurada e atingida. E a plenitude se manifesta na vida do remido pela exposição inalterada da bendita palavra de Deus, sem mistificação, sem adulterações, sem sofismas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quantos daqueles que ouviram tais palavras de João Batista serão batizados com fogo? Não há como saber, mas pelo andar da carruagem não hão de ser poucos. Mateus registrou a seguinte expressão do Senhor aos judeus: eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 8, 11 e 12. Sabem todos que o Senhor pregava o evangelho do reino aos filhos do reino, aos judeus, chegando a dizer: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10, 5 a 7 e 15 e 24. Então, o fato de ser alguém judeu não o excluía, nem o exclui do batismo com fogo, ou seja, não o livra do juízo pelo qual terão que passar os que não se deixaram alcançar pelo batismo com o Espírito Santo. A judeus da gema, Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Atos 13, 46. Com que batismo será batizado quem não se julgou digno da vida eterna e menosprezou a mensagem do Evangelho? E por qual razão Paulo lançou o lamento que se lê em Romanos 9, de 1 a 5? Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência do Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus, bendito eternamente. Amém. Por que lamentava o apóstolo? Qual a razão do seu lamento? Porque mesmo sendo judeus, filhos de Israel, passariam aqueles lá pelo batismo de fogo, por terem desprezado a bênção do batismo com o Espírito Santo, não invocando o nome do Senhor Jesus. Grande tristeza e contínua dor no coração não são expressões de mera retórica. Paulo sentia profundamente o que aconteceria com seus irmãos de raça, mas nada poderia ser feito senão por eles mesmos, que teimosamente rejeitavam a oferta de perdão mediante o Evangelho da Graça, agarrados que estavam ao velho pacto, ao pacto da lei, que só exigências fazia. O rico da história, contada pelo Senhor Jesus em Lucas 16, 19 a 31, era judeu, filho de Abraão, vivera debaixo das promessas, tinha Moisés e os profetas, mas estava na parte inferior do Hades. A realidade é e será: quem pode ser batizado com o Espírito Santo e não o quis, será batizado com fogo. Ser batizado com o Espírito Santo e com fogo ao mesmo tempo jamais aconteceu na vida de ninguém. Quer dizer, tal batismo jamais existiu. Um fogo difundido por aí é fogo da carne. Alegam alguns que, por ocasião do cumprimento da promessa, 10 dias após a ascensão do Senhor,
o Espírito Santo teria se revelado como fogo. Nada disso. Está escrito que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Atos 2 e 3. A expressão grega glossai osei piros, para retratar a verdade bíblica, teria que ser traduzida, como aliás consta na maioria das traduções para o português, línguas como que de fogo, e não línguas de fogo. Não havia e não houve fogo nenhum. As línguas eram como que de fogo, mas não eram de fogo. A aparência das línguas é que era a aparência do fogo, para poder serem vistas e observadas. Só isso. No batismo do Senhor Jesus, o Espírito Santo foi mostrado como uma pomba, mas ele não é uma pomba. Aquilo lá aconteceu para que João visse e testemunhasse. Fogo, repetimos, tem sempre a conotação de juízo nos escritos bíblicos. Confira-se em Atos 2:19, 1 Coríntios 3:13, 2 Tessalonicenses 1:8, Hebreus 10:27, 2 de Pedro 3:7, Apocalipse 20:9, 14, etc. E o escritor da carta aos Hebreus, portanto a judeus, filhos de Israel, asseverou: o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12:29. Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade com tanto desprendimento e força que deu-lhe seu Filho unigênito, Deus juntamente com ele, pois o Verbo eterno. Mas não dará ao mundo, à humanidade, nada mais para seu resgate, uma vez que já deu tudo. O que terá o mundo, o homem do mundo, depois de ter rejeitado a oferta de perdão e de misericórdia, sabendo e tendo sido convencido pelo Santo Espírito dessa verdade, será o batismo com fogo predito por João Batista. Não se brinca com Deus, e nem Deus brinca com ninguém. Imaginar seja possível satisfazer a justiça eterna com alguma atitude, com alguma obra, com algum ritual ou com a ajuda de alguém, e por isso não invocar o precioso nome do Senhor Jesus, deixando de confiar no poder e na eficácia do seu sangue, é colocar-se em franca oposição ao Criador, é deliberadamente condenar-se ao batismo com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Caro ouvinte, você tem tomado conhecimento da mensagem graciosa do Evangelho do Senhor Jesus. Você tem um incomensurável privilégio nas mãos, mas também tem uma incomensurável responsabilidade diante do Altíssimo. Veja o que irá fazer, veja o que está fazendo, e não se faça de difícil. Você não irá gostar do resultado. O Senhor Deus jamais quis menos que aquilo que fosse o melhor para as suas criaturas, mas sua justiça não pode admitir em sua presença nada que não seja totalmente justo. E se há uma coisa que você não conseguirá ser nunca, é justo. Então, já sabe, ou você recorre à justiça do Senhor Jesus, invocando o seu nome, ou irá ao juízo final com seus pecados, com seus defeitos, com sua culpa. Aos remidos, graça e paz.